Bom dia, boa tarde e se eu não ver vocês depois, boa noite. Bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. No episódio de hoje estamos continuando com a nossa temporada de Realidade ou Ilusão, falando sobre um filme bem legal, filme dramédia dos anos 90, meio fantasia também, O Show do Truman, filme do Peter Weir, protagonizado pelo Jim Carrey, bem massa, bem legal, clássico da época assim, vai dar muito assunto. Antes da gente começar a falar do filme, bora dar o olá pros nossos ouvintes, começando pelo Diego Nunes. E aí, Diegão, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Tudo bem com vocês? Estou muito contente de estar aqui hoje, como sempre. E adoro o Truman Show. Já vi muitas vezes. Depois a gente vai falar mais sobre ele, mas é um dos meus filmes, talvez, favoritos. Se você usar o critério de quantas vezes você já viu um filme para dizer que é seu favorito, o Show de Truman seria um deles, porque eu já devo ter visto 18, 20. Adoro. Muito bom. E o Igor de Campos também está aqui conosco. E aí, Igão, tudo bom? Olá a todos e todas que estão nos escutando. Sempre um prazer estar com vocês aqui, cavalheiros, falando sobre esses filmes singelos, melodramáticos, tristes, engraçados, dramédias, né, melancólicos. Eu gosto muito desse filme, mas assim, confessar uma coisa pra vocês, é a primeira vez que eu assisto esse filme do começo ao fim. E eu só fui perceber isso quando eu fui ver o filme agora. Porque eu só assisti ele picado na televisão. Eu só assisti ele picado na televisão. Então eu já sabia, eu sabia tudo, sabia todas as cenas, sabia até algumas falas, eu lembrava. Mas do começo ao fim, né, foi a primeira vez agora. Engraçado isso. Mas é um ótimo filme. Ansioso pra falar com vocês a respeito desse filme. Então. Muito bom. E eu sou o Felipe Sobreiro. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening. Então, é um drama barra comédia mesmo, uma dramédia, que se passa num mundo, assim, tem alguma coisa meio atemporal, assim, parece que se passa no meio do século XX, é contemporâneo, mas tem uma vibe meio retrô, e a gente acompanha a vida do Truman, né, que é um vendedor de seguros, né, que a gente eventualmente descobre, né, ele tem uma vida bem singela numa ilha, lá nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos, né, não é um lugar tropical, mas é numa ilha, né, e a gente acaba descobrindo que a vida inteira dele é acompanhada por câmeras ocultas, né, e ele, na verdade, é o protagonista de um reality show que acompanha ele 24 horas por dia desde que ele nasceu, e o mundo inteiro, o país inteiro, os Estados Unidos inteiro acompanham esse dia a dia dele, né? E todas as pessoas com as quais ele interage são atores, né, e atrizes, tem propagandas inseridas ocultas, né, nos cenários, e essa vida artificial que ele leva sem saber, né, exceto as pessoas ao redor dele, e a gente vai acompanhando à medida que ele vai suspeitando que tem alguma coisa errada nesse dia a dia dele. Ele tem um desejo de viajar, de conhecer o mundo, mas o próprio programa, esses atores ao redor dele sempre estão induzindo ele a não sair de lá, ficar lá onde ele tá. Eventualmente ele descobre que tem pessoas de fora que querem avisar ele qual é a situação dele real, e ele acaba eventualmente descobrindo, né? A gente vai contar o final do filme, senão não tem nem conversa nenhuma, né? Ele consegue pegar num barco, apesar de que ele tinha um trauma da infância dele, que foi feito pelo próprio pessoal do programa, né? De gerar um medo de entrar nos barcos e passar acima das pontes, né? Um trauma associado com água. O próprio pessoal do programa inventou para manter ele na ilha. Ele consegue superar isso, entra num barquinho lá e vai até, querendo fugir da ilha. Ele descobre que tá preso, né? Tem uma parede lá no cenário final do céu, e tem uma porta onde ele eventualmente consegue sair, né? Ele tem um intercâmbio, uma conversa com o diretor do programa, né? Que é uma figura meio de Deus, que é o Ed Harris, né, que tá vigiando ele o tempo todo, e diz pra ele, ó, você vai ter os mesmos problemas que você tem aqui dentro, lá fora, mas pior, né, aqui dentro nós torcemos por você, nós queremos te ajudar, lá no mundo lá fora você vai estar sozinho e vai ser tão ruim quanto, né, mas aí ele decide que ele quer essa liberdade e ele sai, né, o filme acaba nesse ponto. E é isso, é um filme sobre vários assuntos, né, tem os mais óbvios, né, esse voyeurismo da TV, da mídia, mas eu acho que mais interessante do que isso é um filme que eu acho que é sobre livre-arbítrio, sobre liberdade, né, sobre rotina, né, é muito legal, tem muito assunto pra falar. Eu acho que é o primeiro filme assim mais dramático que o Jim Carrey fez nos anos 90, né, ele tava só fazendo aquelas comédias bem pastelão e ele começou a se dirigir numa direção mais interessante, não só comédia. Acho que foi a partir desse filme, né, mas antes da gente já começar a falar, sabe, sobre os assuntos do filme e tal, os temas, bora nós assim falar sobre a nossa história. Eu sei que, por exemplo, o Igor falou que nunca tinha visto ele inteiro, mas eu quero começar pelo Diego, que foi quem deu a dica do Show do Truman. E aí, Diegão, você já viu 20 vezes, mas e aí, como é que começou essa sua relação com o Show do Truman? Não me lembro mesmo, porque foram tantas vezes que eu vi o filme. Mas provavelmente eu vi esse filme no cinema. Eu acho que quando a gente assiste no cinema, o impacto ainda é maior, por a gente ver um filme pela primeira vez no cinema.
E eu era muito fã do Jim Carrey, né? Eu sempre fui um jovem cinéfilo, nada muito cabeça, nem pseudo-intelectual, nem intelectual, nem nada disso. Eu gostava muito das comédias pastelão do Jim Carrey. Eu assistia todos os filmes dele várias vezes. E aí fui ver esse filme e fiquei muito impressionado, né? As primeiras impressões que eu tive, né? As impressões mais superficiais que eu tive. A primeira foi essa, né? De que como o Jim Carrey é um excelente ator, né? De como ele consegue encarar um papel dramático, né? E sério, um papel que ele não pode improvisar quase nada, não tem catchphrase, não tem nada disso, e ele consegue ser um ser humano não só crível, né, mas um ser humano que a gente torce muito por ele, né, esse é um outro nível superficial que eu gostei muito quando eu vi o filme, e gosto até hoje. É um filme meio que, é quase um filme de prisão, e a gente sempre torce pro prisioneiro fugir, a gente torce muito pro prisioneiro fugir. Quando a gente vê um personagem que tem o livre-arbítrio dele cortado, a gente torce muito para ele ter liberdade, para ele conseguir a liberdade que ele sempre sonha, que ele sempre sonhou. Eu lembro que um dos filmes que mais me marcou na minha vida, né, um dos primeiros grandes dramas que eu vi, devia ter 14 anos, eu acho, foi o Em Nome do Pai, com Daniel Day-Lewis, um dos maiores, para mim, um dos maiores filmes de prisão, né, se você pode colocar um subgênero assim, né, filme de prisão. Esse filme é um filme de prisão fantástico, né, porque ele subverte, né, é uma prisão espetacular, perfeita entre aspas, né? Criada para ser perfeita, criada para você nunca querer sair dela, mas mesmo assim é uma prisão. Depois a gente vai falar mais. Mas eu amo esse filme demais e recomendei porque eu acho que combina muito bem com o tema, realidade ou ilusão. O personagem, ele começa o filme completamente iludido, né, enganado, e devagarinho ele vai percebendo que existe outra realidade, né, que não só a dele. Então, eu não podia deixar de recomendar esse filme, que eu sou tão fã. Muito bom. E você, Igor, essas vezes que você assistiu o filme picotado era na TV? Como é que foi isso? Isso, eu assisti esse filme na televisão, assim, isso é coisa de, isso é um papo que os jovens que estão nos escutando, né, se é que tem algum jovem, né, que está nos escutando agora, talvez não entenda, mas assim, há um tempo atrás, quando você assistia um filme, assim, quando você chegava em casa, você ligava a televisão, né, assim, antes desses serviços de streaming, dessas plataformas como Netflix, HBO Plus e etc, você chegava em casa e você assistia o filme que estava passando na televisão. E aí, se você tinha televisão a cabo, você tinha mais opções. E aí, no caso, eu tinha, agora eu não lembro qual que era, acho que era NET, né? Aí, os telecines, né? Eram na NET. Bom, enfim, eu tinha Telecine 1, Telecine 2, etc. E aí, o Show de Truman, durante uma época, foi um dos filmes que mais passava na televisão. Então, eu assisti ele várias vezes, mas eu realmente não lembro de assistir ele do começo ao fim, assim, de sentar e 1h30 depois terminar de assistir o filme. Eu assisti ele picotado, então eu assisti a sequência de abertura, assisti o final, assisti o meio, várias vezes, mas assim, nunca na ordem. Então, fui assistir o filme agora pela primeira vez, na ordem. E eu gostei muito da experiência. Assim, eu gosto muito do Peter Weir. Ele foi um diretor que foi muito importante pra mim, né, quando eu estava começando a gostar de cinema, quando eu estava começando a assistir filmes. Ele fez vários filmes que, por algum motivo, né, eu preciso revisitá-lo, né, porque já tem anos, né, que eu não assisto ou reassisto nenhum filme dele. Eu não lembro o que esses filmes tinham que eu gostava tanto de vê-los. Então, por exemplo, A Testemunha com Harrison Ford, é um filme que eu amava. Também com Harrison Ford, tinha A Costa do Mosquito, tinha um outro chamado O Ano em que Vivemos Perigosamente, com Mel Gibson e a Sigourney Weaver. Eu amava esses filmes do Peter Weir. Green Card, que é uma comédia romântica. Eu que não gosto de comédia romântica, eu não tenho saco por comédia romântica, amava esse filme. Eu acho que eu demorei para assistir o Show de Truman, né, mesmo sendo um filme do Peter Weir, mas eu sempre gostei muito, uma coisa que eu não lembrava, assim. Eu choro que nem um filho da puta com esse filme, nossa. E foi ótimo, acho que foi catártico, né? Eu tava precisando dar uma choradinha agora, final de ano, né? A gente sempre dá uma choradinha com alguma coisa, né? Antes chorar com um filme do Peter Weir do que chorar com o especial do Roberto Carlos que passa na Globo. Então, eu acho que foi bom ter assistido esse filme agora. Gostei muito. O Jim Carrey, realmente, eu acho ele fenomenal. Eu gosto muito dele, né? Não vou ficar aqui babando o ovo pra ele, mas eu acho ele um ator muito bom. Eu acho que essa fase em que o Jim Carrey ele tenta ser um ator mais sério rendeu alguns filmes muito mais ou menos, né, mas a gente não vai ficar falando deles, mas rendeu alguns filmes muito bons também. Eu acho que o Show de Truman talvez seja um desses filmes bons, quiçá talvez até o melhor desses filmes. E é como vocês falaram, assim, é um filme que tá cheio de temas muito interessantes pra gente conversar. E ele surgiu, né, assim, é um filme de 1998, né, ele surgiu numa época em que Hollywood estava fazendo vários filmes sobre realidades alternativas, né? Lembrando que 98 foi um ano antes, né, talvez do filme derradeiro sobre realidades alternativas, que é o The Matrix, que é de 99. Então a década de 90 eu acho que se encerra, né, com esse grande tema na cultura pop, né, realidades alternativas, o que é real, o que é ilusão, sabe? E agora para essa temporada, assim, é claro que a gente tinha que estar falando de um filme dessa época, né, dessa década. Eu acho
que foi a década por excelência em que esses filmes fizeram tanto sucesso assim. Eu acho que o Show de Truman talvez não seja o filme mais bem sucedido, mas ainda assim foi um filme muito bem sucedido. Se não me engano, ele foi indicado a vários Oscars também, a vários prêmios da Academia, né? Melhor filme, melhor ator. Ele tem uma trilha sonora que eu acho muito bonita, assim, parte dessa trilha sonora foi feita pelo Philip Glass, que eu amo. Para quem não conhece, é um compositor clássico contemporâneo norte-americano, né? Já fez várias trilhas sonoras, mas também recomendo as pessoas escutarem outros trabalhos do Philip Glass, que não sejam só as trilhas sonoras que ele fez para os filmes. E é isso. Ansioso para falar com vocês a respeito desse filme. Muito bom. Só comentando o que o Igor falou. Green Card, excelente comédia romântica. Muito bom. Com Gerard Depardieu e Andie MacDowell. Ótima comédia romântica. O final do filme é muito bonito. É um filme simples, clássico, mas muito bem feito, né? E Peter Weir, realmente, eu tô com o Igor. Testemunha, Costa do Mosquito. Depois ele fez, esqueci o nome, mas ele fez aquele filme de guerra naval. Eu adoro Master and Commander. Master and Commander. Fantástico. Peter Weir maravilhoso. A trilha do Glass? Isso, só o Philip Glass, pessoal. Se vocês gostaram dessa trilha, acharam bonita, né, de piano, o Philip Glass fez alguns filmes em Hollywood, né, e um dos filmes mais famosos que ele fez a trilha sonora, que é muito bom também, pra ver e rever, é As Horas, né, com a Nicole Kidman, que a Nicole Kidman faz a Virginia Woolf. E eu acho que ele fez aqueles a trilogia Qatsi, né, Koyanas Qatsi, acho que é tudo música dele também, se eu não estiver enganado. Ele é muito legal. É foco de piano, eu acho, né? Ele é um artista, eu acho que num nível artista mesmo, assim, ele tá num patamar diferente, assim, fantástico. Tinha um estilo próprio, né? Tem uma marca. É algo sempre meio cíclico, né? Nos temas dele. Muito bom. Uma das melhores trilhas que a gente pegou pra falar. Ele não fez toda a música do Truman, mas dá pra ver quando é as que ele fez. Só pra fechar rapidamente, eu não vi no cinema esse filme, mas eu vi ele alugado na locadora em VHS. E a gente gostou muito na época também. Mas eu não fiquei revendo. Eu curti, mas ficou por isso, assim. Acho que agora foi a segunda vez que eu vi ele, sabe, 25 anos, assim, se eu não estiver enganado. E achei muito legal a experiência. E realmente, o Igor falando, né, um dos grandes filmes dele já dramático. Talvez o meu favorito dele é aquele que ele fez do Brilho Eterno, né? Mas esse, pra mim, é da mesma coleção, né? Dessa mesma fase boa. Esse também tá do lado, assim, facilmente. A gente estava falando do Peter Weir, né? Ele foi um diretor muito importante para mim, foi muito importante pro Diegão também. E assim, fazendo aqui o momento psicanálise selvagem minha própria, eu acho que o Peter Weir, ele dirigiu também um dos filmes que eu mais vi na minha vida, que é Sociedade dos Poetas Mortos. De 89, né? Eu acho lindo, até hoje eu acho lindo esse filme, eu acho maravilhoso. E assim, pra quem não assistiu esse filme, o protagonista desse filme, um dos protagonistas desse filme é interpretado pelo Robin Williams, né? O Mr. Keating, né? Um professor de literatura inglesa, né? E norte-americana, que tá dentro do currículo, né? Em inglês, né? Então ele dava aula de inglês. Eu acho que inconscientemente, né? Talvez eu tenha me tornado depois um professor de inglês, porque eu adorava e ainda adoro o Mr. Keating. Pra mim ele era o cara mais bacana, legal, genial do mundo, e eu aos 9 anos de idade assistindo Sociedade dos Poetas Mortos. Aí, de novo, eu não devia estar... Aos 9 anos de idade eu não devia estar assistindo esse filme, né? Porque esse filme não é pra criança, né? Mas assim, anos 80, anos 90, né? Os pais não ligavam pra esse tipo de coisa. Então você podia assistir qualquer coisa. Então, eu era fascinado com esse personagem. Então, tá aí, Peter Weir é o cara que desgraçou com a minha vida, né? Porque eu me tornei professor de inglês graças a esse filme, né? Eu poderia ter feito engenharia, direito, né? Contabilidade, poderia estar investindo na Bolsa de Valores, poderia estar fazendo alguma coisa lucrativa da minha vida. Podia estar matando, tá roubando, mas sai ensinando inglês, se estivesse matando e roubando, assim, matando e roubando é o que eu tenho vontade de fazer com os meus alunos, né? Mas poderia estar usando meu tempo de uma forma mais criativa e mais lucrativa, mas não, tô dando aula de inglês graças, né, à desgraça do Mr. Keating. Então tá aí, Peter Weir, que queima no inferno. Agora eu lembrei por que já faz tanto tempo que eu não assisto nenhum filme dele. É por causa disso. Um homem que realmente, né, desgraçou você não vai ficar assistindo o filme dele à torta direito. Tem que parar de fazer um negócio desse. Então é isso aí. Ele e o Robin Williams, né? Já falando então do filme, né? Qual que vocês acham que é o grande tema central, né? Porque é isso que eu mencionei antes, né? Que tem essa crítica midiática mais superficial, que eu acho que é a parte que o filme realmente ele antecipou algumas coisas da televisão e tal, mas não é, pra mim isso não é o interessante do filme, né? É porque pra mim a gente tá vendo essa fábula, meio que esse resumo de uma pessoa, né? Dentro dessa bolha. Então, pra mim, se alguém me perguntar
perguntasse, eu diria que é, tipo, realmente liberdade, né? Até que ponto você controla a sua própria vida. Mas não sei, vocês, o que vocês acham? Diegão, por exemplo, quais são os grandes temas desse filme, ou o tema, na sua opinião? É porque esse filme, ele realmente, ele é de um ano, né? Acho que é 98? 98. Esses dois últimos anos do século XX, né? Os últimos 3 anos, né? 99, 98, 99, 2000. Saíram muitos filmes, como o Igor falou, com esse tema. Principalmente The Matrix, né? Esse tema da realidade, né? Se existe uma realidade, se existe uma simulação de uma realidade, né? Para mim, esse é o tema principal. Com liberdade, eu acho que também o tema da liberdade individual também é muito importante no filme, porque, tudo bem, ele pressagiou e ele estava falando de uma época em que existia muito voyeurismo na televisão, né? Que estava começando os reality shows, né? Começando Big Brother, né? Eu lembro que na mesma época, o mesmo ano talvez, saiu um filme que fez bem menos sucesso, foi bem mais fracassado do que o Truman Show, que é aquele Ed TV, do Ron Howard, que é um filme que mostra uma equipe de filmagem acompanhando a vida inteira do Matthew McConaughey, né, o personagem que o Matthew McConaughey interpreta. Que esse filme, sim, o MTV, sim, se aproxima muito de reality show. Que realmente estava começando aí o fascínio por esse registro, né, da vida de uma pessoa inteira, sem pausa. Uhum. Acho que naquela época, antecipando o Big Brother, só tinha aquele The Real World, acho que foi a primeira que rolou na MTV, mas mesmo assim não era 24 horas por dia, que nem o Truman, né? Essa é uma versão aumentada, né? E eu acho que o show de Truman ele é muito especial, porque o programa de televisão que faz parte do filme, ele nunca existiu. Ele é muito único, muito diferente. Ele é muito similar, ele lembra alguns programas de reality show, mas ele tem características muito especiais, especialmente essa característica do personagem principal não saber que ele é o personagem, que ele está sendo gravado, não saber que aquilo ali é artificial, não saber que aquilo ali é filmado, que são atores, os amigos dele, a mulher dele, a família dele, são todos atores. Ele não sabe, a mãe, tudo cenário, é tudo criado. Ele não tem a menor ideia disso. Então eu acho que esse elemento, por si só, ele cria uma série de ramificações que a gente pode pensar. Porque, por exemplo, né, não sei o que vocês acham, mas se a gente pode pensar, basicamente, com certeza, 3 realidades. Tem a realidade do programa de televisão, que o Truman Show é parte dela e acredita nela no início do filme. Tem a realidade fora da televisão, que é a realidade onde os atores vivem, fora do estúdio de televisão, onde tem uma vida normal no filme. E tem a nossa realidade, que a gente está assistindo o filme. Então tem a realidade da televisão, tem a realidade do filme, tem a realidade nossa. Mas eu acho que vai ter uma quarta. Porque, se vocês pensarem bem, tem as câmeras da televisão. O Peter Weir faz muito bem. Ele pega câmeras com lente grande angular, né? Ele cria, né, vinhetas várias vezes para mostrar que aquilo ali é uma câmera do cenário. É a câmera que faz parte do show do Christof. Então a gente pode chamar que essas câmeras são as câmeras do Christof, que o Christof colocou, que é o diretor do Truman Show. Mas nem todas as cenas do filme são gravadas entre aspas, né? São mostradas por essas câmeras, eu acho. Tem certas cenas do filme que eu percebi que é impossível ter uma câmera ali. Não tem como. As cenas da praia, por exemplo, como é que vai ter uma câmera na frente dele e daquela namorada espetacular que ele realmente, genuinamente se apaixona, né? Não teria como. É uma câmera talvez do Peter Weir. Eu acho que o Peter Weir não estava interessado no filme como uma peça de roteiro meio artificializada, né? Ele não estava interessado no filme com uma estrutura fixa e rígida. Essa aqui é a realidade fora da televisão, e essa aqui é a televisão, tal, e as câmeras que vão gravar o Truman só podem ser as câmeras... Não, ele não estava interessado muito nisso. Ele estava querendo mostrar, eu acho, que se você mostra a vida de alguém 24 horas por dia, que é criada para ser perfeitinha, que é criada de uma forma completamente segura, né? Que é totalmente previsível, né? Escrita e prevista pelos roteiristas do show, pelo Christof, vai ser uma vida, e se o personagem completamente acredita naquilo, se ele está realmente 100% fiel àquela realidade e segue o roteiro tintim por tintim, acho que seria muito chato pro espectador do filme, pro espectador da televisão que está no filme, do universo do filme. Seria chato, não teria nenhum suspense, não teria nada. O que exatamente cria o suspense do Truman Show, o programa que existe no filme, né? Não o filme. O que dá um suspense, o que dá gosto, o que cria realmente emoção para o espectador do show de Truman, né? O programa de televisão, são exatamente as ocasiões em que o mundo lá fora invade o show.
são as cenas mais emocionantes pro espectador, né? São quando tem alguma invasão. É quando ele faz aniversário e tem um cara, você tá na televisão, sai do presente, né? E tem que tirar aí a força, né? Quando o cara de paraquedas, né? Cara de paraquedas, quando o pai volta, né? E tal, sabe? E eu fiquei pensando nisso também. Como é que o programa não seria chato? Essas questões, né? Essa tensão entre será que o Truman vai descobrir? Eu acho que é o grande drama pro espectador do show de Truman Televisão é será que o Truman vai descobrir um dia que ele é protagonista de uma série de televisão, né? Que aquela vida dele não é real, é uma ilusão só. Vocês não acham que, no fundo, pensa bem, né? Como o Truman foi criado desde pequeno por atores, basicamente, né? Ele cresceu rodeado de atores. E também, por consequência, os espectadores, eles estão sempre na expectativa de que o Truman, ele vai fazer uma performance, ele vai fazer alguma coisa para entreter as pessoas. Tem essa expectativa. Ele é a estrela do show, mesmo que ele não saiba. Então eu acho que o Truman, talvez de uma forma inconsciente, sempre soube que ele tinha que fazer algum tipo de performance na vida dele, que ele era um tipo de performer. Ele, no fundo, sempre soube. Eu acho. Eu sinto, assim, até na interpretação do Jim Carrey, que tem algumas cenas em que ele, tá bom, quando os dois velhinhos pegam ele lá na banca de jornal, vai tentar vender seguro, por exemplo, ele, vocês de novo e tal, então vamos fazer esse diálogo aqui direitinho de novo, sabe? No fundo, ele meio que sabia que era só uma interação meio falsa, meio com script. E eu pensei, talvez a Jim Carrey também tenha passado a vida assim, né? Desde que ele ficou famoso, né? As pessoas esperam que eu performe, que eu faça um show. Eu acho que isso faz do show de Truman meio único. Todas essas circunstâncias que eu citei. Vocês acham que... Vocês concordam comigo? A minha pergunta é essa. Vocês concordam? Ou não tem nada a ver? Eu tô viajando. Concordamos com qual ponto, exatamente? Não, eu tô anotando o que você tá falando aqui, mas eu não sei qual dos pontos dele. Eu acho que você tá falando coisas muito interessantes, Diegão, assim, eu queria voltar, e essas várias coisas interessantes que você tá falando a respeito do filme, vou tentar responder então essa última, né, que você falou a respeito da performance, porque eu acho que essa questão da performance também pra mim foi uma coisa muito importante no filme, porque, assim, claro, voltando ao que eu tinha falado, né, os espectadores mais jovens talvez não saibam disso, né, mas, assim, as pessoas que estão ouvindo a gente, né, que não lembram exatamente como é que foram os anos 90, talvez eles não saibam disso, mas assim, foi a época do apogeu da reality TV, né? Televisão de realidade, em que esse tipo de televisão, esse tipo de programa, o que vendia na época, assim, um grande atrativo, né, desses programas, era justamente esse verniz de autenticidade que eles tinham. Mas, claro, é uma autenticidade ilusória, né? Porque esses programas, eles passavam, como todo programa de televisão, eles passavam por um processo de edição, tinha cenas que eram cortadas, né? Tinha trilha sonora, tinha mesmo, né, Big Brother Brasil, né, que a gente acha que a gente está vendo uma coisa que é absolutamente espontânea, né, e real, né, daí, né, reality TV, é porque é real, é a vida real de pessoas reais, vivendo o cotidiano delas, sendo que não é nada disso, assim, há muito tempo depois, já nos anos 2000, 2010, os teóricos do pós-modernismo viram que, na verdade, assim, aquilo era uma ilusão de realidade que era vendido, mas assim, a gente comprava, né, essa ideia de que aquilo que a gente estava vendo na televisão era autêntico, era verdadeiro. Mas a grande genialidade do show de Truman, do filme, é porque ele inverte, né, nosso lugar nesse espelho todo, né? Porque, assim, se a reality TV era vendido por ser mais real, né, que os outros programas de televisão, mostrando, de certa forma, que, olha, a realidade pode render um programa de televisão, o show de Truman, ele nos mostra que, olha, um programa de televisão, ele pode ser a realidade. Ele é a realidade para pelo menos uma pessoa, que é o Truman, né, que é a única pessoa desse programa que não está interpretando um papel. Mas aí você fica com isso na cabeça. Ele, em tese, não está interpretando um papel, ele está sendo ele mesmo, ele está vivendo a vida dele, ou pelo menos aquilo que ele acha que é a vida dele. Tem uma fala do Christoph, né, no filme, que é interpretado pelo magnífico Ed Harris, que é assim, as pessoas, elas tendem a aceitar aquilo que é apresentado para elas como sendo a realidade, né? Isso é um conceito sociológico, inclusive tem um sociólogo norte-americano, acho que chamado Irving Goffman, que fala sobre a construção social da realidade. É isso. Então, se todo mundo aponta para uma parede branca e 200 milhões de pessoas falam que aquela parede branca, na verdade, é azul, qualquer outra pessoa que chega na hora fala, não, realmente essa parede é azul. Ou seja, a realidade, existe assim um consenso sobre o que é a realidade. O que faz com que muitas pessoas, com que o Truman, né, no caso, não questione assim, o tempo todo. Você vê que o grande drama do filme é justamente esse, né? Assim, sabe? Ele começa a questionar, porque ele começa a ver aqui e ali, mas você fica, mas por que ele não questionou isso desde pequeno? Desde que ele era garoto, desde sempre? Porque a gente tende a aceitar aquilo que
está diante dos nossos olhos como sendo a realidade, né? Se todas as pessoas agem de acordo com aqueles fatos que se colocam na nossa frente, a gente toma aquilo como uma realidade, né? Então, realmente, não tinha como ele questionar aquilo antes. Mas só que, para as pessoas que estão vendo o show de Truman no filme, ele é um personagem. Então, existe uma performance aí. Só que é uma performance inconsciente. Ele inconscientemente está performando a si mesmo num programa de televisão que ele não sabe que está acontecendo, né? Quer dizer, o filme mostra que ele começa a suspeitar que está acontecendo, mas ele não sabe, né, que está acontecendo no programa de televisão. E o que me faz pensar sobre a própria personalidade dele, né? Porque o Truman é um cara extremamente carismático, né? A gente pode falar mais sobre a personalidade dele. Ele é muito carismático, né? O Jim Carrey, inclusive, assim, eu acho que ele auxilia muito o personagem ao interpretar ele de uma forma, assim, muito, muito querida. Você vê que as pessoas torcem por ele no filme, porque ele é muito simpático, ele é muito legal, ele é muito gentil. Mas aí tem uma fala de uma garçonete, né, que está assistindo o programa de um bar, que me chamou a atenção. Ela tá falando alguma coisa da mãe dele, né? Porque, assim, um dos motivos dele não ter viajado pro mundo, dele não ter ido atrás das Ilhas Fiji, como ele gostaria, ter perseguido o sonho dele de ser um explorador, porque ele teve que ficar na cidade para cuidar da mãe dele, que tá muito doente, né? Porque ele é uma pessoa gentil, porque ele é um homem gentil. Aliás, talvez ele seja gentil demais. Isso é a fala da garçonete. Você pensa assim, sabe, que o Truman, essa gentileza dele, ele é um cara gentil, ele é um cara cordato. E por ser muito gentil, por ser muito cordato, por ser cordato em excesso, é como se ele estivesse vivendo a vida dele, naturalmente, já para as outras pessoas. Porque é isso que acontece, né? Eu até já citei aqui no podcast, num livro que nesses livros de autoajuda, mas que eu acho interessantinho, assim, aquele a Síndrome de Nice Guy, que é basicamente isso, né? Quando você é um nice guy, quando você é um cara muito legal, você oculta ou tende a ocultar aqueles aspectos mais, talvez, beligerantes ou conflituosos da sua personalidade para que você se dê bem o tempo todo com as outras pessoas. Mas aí você acaba vivendo para elas. É como se você estivesse o tempo todo interpretando um papel. Então eu acho que o filme ele faz esse jogo que é muito interessante. O Truman ele não está interpretando um papel de fato, né? Porque ele não é um ator contratado para estar no programa. Mas ele está interpretando um papel. O papel que ele interpreta é o papel dele mesmo. Porque é como, mesmo sem saber que aquilo é um programa de televisão, é como se o tempo todo ele estivesse interpretando o Truman para as outras pessoas. Tanto é que, por exemplo, só para citar uma cena aqui rapidinho, aqueles dois gêmeos, aqueles dois senhores gêmeos, né, que vez por outra abordam ele quando ele está comprando uma revista lá na banca de revista. Você vê que ele não gosta daqueles caras, mas ele sempre trata eles muito bem. Aqueles caras estão meio que, sabe, tapeando ele. Mas ele finge que não vê, justamente porque ele não quer entrar em conflito com aquela galera. Porque justamente esse é o papel dele, né? Eu sou o Truman, eu sou legal, eu sou bacana, eu sou o cara que dá bom dia, boa tarde, boa noite, caso eu não veja boa noite, pra família na minha frente. Ele tá sempre bem, ele tá sempre legal, ele é sempre muito bonzinho com as pessoas. Esse é o papel que ele tá interpretando. Como eu tinha falado, né? Ele inconscientemente também faz uma performance. Ele é criado rodeado de atores, então ele é muito gentil, ele é um homem gentil, um homem bom, quase quixotesco, assim, né? Porque ele é uma figura quase cristã, né? de crística, né? De Jesus Cristo. Comum na literatura, né? Porque eu sinto que todas as vezes que ele foi gentil, o resultado foi positivo. Porque ele fez exatamente o que os atores e os produtores do programa esperavam, e que os espectadores também, né? Todo mundo quer ver, quer torcer por um personagem que é bom, que é puro de coração. Então, eu acho que ele foi criado com esse estímulo constante, né? De que se ele fosse gentil, se ele fosse legal, mesmo que ele não gostasse, a coisa ia dar certo para ele. Mas eu acho que essa sensação, meu ponto é esse, essa sensação de que o mundo ao seu redor está te olhando e tem expectativa sobre como você vai se comportar, essa sensação mesmo, muito consciente nos programas de reality show, de reality TV, né? Porque as pessoas sabem que estão gravando, sabem que tem uma câmera bem ali. O Truman não sabe, mas o nosso ponto aqui é que ele inconscientemente foi criado e meio que intui que existe alguma coisa gravando ele, né? Que ele está fazendo a performance não só para aquelas pessoas, mas para um mundo maior, talvez. É muito difícil se conseguir autenticidade. É muito difícil. Como o Igor falou, provou-se depois, os pós-modernistas provaram, assim, de que essa reality show é tão falsa quanto um programa de TV com roteiro, né? Gravado com atores, sabe? Big Brother é tão falso ou mais falso que Friends, sei lá. E é até pior, porque os atores, entre aspas, são péssimos, são ruins. É gente desinteressante, gente fraca, gente sem nada pra dizer interessante, sabe? Melhor a gente ver um negócio com roteiro bem escrito, porque é a mesma falsidade. Eu ia puxar esse assunto, né, que você quer assistir esse mundo do Truman, você quer assistir ele
precisamente porque ele não sabe que ele tá sendo filmado. Esse é o ponto principal que induz você como espectador a querer assistir, e é por isso que eu, por exemplo, detesto todos os realities, porque são pessoas que têm noção que estão sendo filmadas, que estão improvisando entre aspas lá, mas não tem nenhum tipo de talento pra nada. As piores pessoas possíveis, falando besteira lá, falando sobre estarem sendo filmadas. O assunto do Big Brother é estar na casa do Big Brother. Eu acho isso insuportável. Gente que não tem nada na cabeça, não tem opinião sobre nada, falando sobre estar lá dentro. É o oposto do Truman, que ele tem esse sonho de ser explorador, ele tem essas ideias de ir além, e ele não tá fingindo, não tá falando sobre estar sendo filmado o dia inteiro, que é o que todo reality show eventualmente vira, né? Testemunho e opinião, não sei o quê. É completamente artificial e falso, né? Que é uma coisa que os realities nunca pegaram direito. Acho que um dos poucos que conseguiu isso foi um que teve agora ano passado, chamado Jury Duty, que tava rolando tipo uma seleção de jurado americano e todo mundo era ator, exceto um cara que não sabia. E ele sabia que estava sendo filmado porque estava sendo filmado, né? Mas ele estava autêntico lá. Isso foi tipo mais próximo do Truman que eu já via num programa desses. E é só por isso, o interesse em você como espectador é justamente o que todo reality show não tem, que é o que o Truman tem. O discurso dele não é sobre Big Brother no sentido, né, do orwelliano, né, de estar sendo observado, não sei o quê. O discurso dele é outra coisa, né? E é por isso que é interessante. Por isso que o Truman, desde que a câmera cai, né, olha só que legal, uma câmera que cai do céu, se espatifa, e é o primeiro sinal. É um holofote, não é não? Holofote? Mas tudo bem. É um holofote, faz parte do showbiz, né? Faz parte do cenário artificial. Ele começa a perceber devagarinho, gradualmente, que aquela situação, aquele mundo, aquela realidade não era autêntica, era artificial, como qualquer outro reality show. E você não consegue aceitar isso. Ninguém consegue aceitar viver numa realidade criada e não poder sair dela. Ninguém te deixa sair. É isso que o Felipe estava falando, né? De liberdade, né? Ele estava começando a ver que ele não podia sair daqueles limites, da fronteira da artificialidade. Você acha, Igor, que se você... Igual aquele princípio, né, de que se você estuda uma coisa, você muda essa coisa, necessariamente, né? Você acha que se você põe uma câmera e grava alguém, acabou a realidade? Tirou a autenticidade porque tem a câmera gravando? Uau, acho que essa é uma pergunta excelente, né? Isso me faz lembrar, sabe o quê? Um filme que foi feito poucos anos depois, que eu acho que tá ainda no mesmo zeitgeist do Truman Show, é um filme de um diretor que o Diegão, ele me convenceu a gostar desse diretor. Até hoje eu não gosto muito dele não, mas o Diego, ele tem razão, porque é um bom diretor. Eu deveria ter vergonha na cara e assistir mais filmes dele. Que é aquele Todd Solondz. Ele tem um filme chamado Storytelling, que eu acho muito interessante. Tem um personagem no filme, né, ele é um professor de escrita criativa. Ele tá dando um workshop de escrita criativa, né, para um grupo de estudantes universitários, e tem uma protagonista que ela sofre uma experiência, não vou falar aqui, porque senão não vou estar entregando detalhes do filme, né, e a gente não tá falando sobre esse filme, então, né, não vou dar spoilers do storytelling. Mas ela escreve um conto e lê pra sala, um conto que foi feito sobre uma experiência real que ela teve, inclusive com aquele professor. E ele é muito severo, assim, sabe, tipo, ele olha pra ela, assim, sabe, fala assim, olha, a partir do momento que você coloca isso no papel, isso é ficção. Então, uau, a partir do momento que você está vivendo a sua vida, a partir do momento que você liga a câmera, isso é ficção. Isso passa a ser televisão, isso passa a ser reality show. Que de certa forma que a gente faz, né? Porque o tempo todo, né, a gente tá com uma câmera que nos acompanha no nosso celular. Alguns mais, outros menos. Então não vou dizer o tempo todo, mas assim, muito tempo. Isso é em muitos momentos a gente tá também documentando a nossa vida para outras pessoas verem. Por uma plateia invisível, né? Que a gente não sabe nem se vai ver ou não aquilo que a gente tá registrando, aquilo que a gente tá fotografando, aquilo que a gente tá filmando. Então, no final das contas, para quem que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso pensando, sabe, em que outras pessoas podem ver e podem dar like ou dislike naquilo que a gente está criando, né? Ou seja, todo mundo agora, né, já que a gente tem Instagram, YouTube, Spotify, a gente passou a ser criador de conteúdo digital, sabe? A nossa vida virou um conteúdo digital para que outras pessoas consumam. A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Todo mundo agora é um influenciador, né? A profissão do futuro, né? Ou a antiprofissão do futuro, é influenciador. É criador de conteúdo digital. Mesmo que o seu conteúdo digital seja aquilo que você comeu no café da manhã, seja o date que você fez com sua namorada, com seu namorado, seja, não sei, a mudança que você fez para sua casa nova, o filme que você viu no cinema, a cerveja que você está bebendo no sábado à noite com seus amigos. Isso vira conteúdo, isso vira mais um elemento de uma narrativa que você está construindo para que outras pessoas leiam, né, metaforicamente, né, para que outras pessoas acompanhem. Vira mais uma cena do seu próprio programa de televisão. Então eu acho que sim, o show de Truman, ele também mexe com uma coisa que eu acho que é muito do ser humano, assim, muito do ser humano contemporâneo
contemporâneo dentro desse nosso contexto, que é essa... Vou dar um nome engraçadinho aqui pra isso, né? A síndrome do personagem principal, que é uma síndrome da qual todos nós padecemos, todos nós sofremos essa síndrome. Quem é que não acha aqui que você é o personagem principal da sua vida? Eu acho que eu sou o personagem principal da minha vida. Imagino que o Diego acha que ele é o personagem principal da vida dele. O Felipe também deve achar que ele é o personagem principal da vida dele. Então, assim, todos nós, cada pessoa que tá ouvindo esse podcast agora, tem certeza absoluta, assim, sabe? Tipo, eu tô escutando esse podcast aqui, mas, assim, na verdade, esses caras aqui são só, né, coadjuvantes, né? Eu sou o personagem principal da minha vida. Então, assim, isso é uma crença que você tem, porque eu acho que de outra forma você não conseguiria levar a sua vida pra frente. Quem é que vai viver a vida, a própria vida, né, e fazer as próprias coisas? Quem vai conseguir acordar de manhã? Haja coach, qual é a motivação que eu vou ter pra acordar de manhã se eu não acredito realmente que eu sou o personagem principal da minha vida e que as coisas estão acontecendo pra mim? O mundo gira, de certa forma, ao meu redor. Eu acho que algumas pessoas sofrem disso mais, outras menos, né? Algumas pessoas fazem filme, inclusive, quando a moça que tá sentada na janela, na poltrona da janela, resolve não ceder, né, a poltrona da janela pro filho que tá chorando, né, no avião. É porque nós estamos impregnados com essa ideia. Nós somos os personagens principais de uma grande mega narrativa em que tudo faz sentido, em que todas as coisas acontecem pra gente. Quem é que nunca teve aquela sensação, mas eu acho que eu estou destinado pra fazer alguma outra coisa. Eu acho que eu deveria estar fazendo alguma outra coisa da vida, sabe? Nesses momentos de crise em que você questiona o seu emprego, questiona a pessoa com quem você está casado, questiona se você deveria estar morando onde você está morando. Quem é que nunca teve esse momento? Justamente porque você acha isso. Eu faço parte de uma história e essa história tem que fazer algum sentido, né? Eu estou dentro de uma narrativa. Sendo que, na verdade, isso é uma ilusão da nossa própria cabeça, né? Você não está numa narrativa, sabe? Não tem ninguém contando a sua história. Sim, tem um pensamento religioso aí, mas eu acho que eu já tô me estendendo demais. Eu queria voltar nesse ponto do pensamento religioso dentro do Show de Truman, porque eu acho que é um filme que ele levanta, além dessas questões de realidade, ficção, de televisão, performance, né, para quem que eu estou performando a minha própria personalidade, ele também tem uma questão metafísica muito interessante aí, mas digam, meus colegas, o que vocês acham disso aí que eu tô falando? Tudo que a gente produz, quando a gente leva muito a sério essa questão de ser o personagem principal da nossa própria vida, né, especialmente a ideia de que o mundo gira ao nosso redor, né, de que tudo acontece conosco, direcionado a nós, tudo que a gente cria, quando a gente cria uma vida registrada, ela nunca vai ser autêntica, né? Porque quando a gente vê a vida das outras pessoas no Instagram, por exemplo, é mais ou menos o que se faz no Truman Show. Se você assiste o Truman Show, você acha que a vida do Truman é perfeita, né? Parece tudo perfeito, parece tudo lindo pra ele. Quando você vê a vida de outra pessoa criada e mostrada no Instagram, também você vai achar aquilo ali lindo e maravilhoso e perfeito. Porque a pessoa, ela manufaturou uma realidade, né? Ela criou uma realidade da vida dela. E sempre vai ser falso, né? E exatamente, o Igor tem muita razão, isso é muito forte hoje em dia, porque isso afeta especialmente os mais jovens, os mais ingênuos, os que realmente acreditam que o mundo gira ao redor deles, e não é culpa deles, né, que são os adolescentes, que estão o tempo todo tendo que lidar com a vida dos outros colegas, que parece sempre muito melhor e muito mais bonita do que a dele, muito melhor, porque os adolescentes estão o tempo todo fazendo um show da própria vida em rede social, ou no TikTok ou no Instagram, e aí você tem que lidar com aquilo ali, puta merda, a vida dele é muito melhor, muito mais interessante, as pessoas amam muito mais ele do que a mim. Eu tenho 500 seguidores, ela tem 20 mil. Como é que eu vou competir contra isso? E aí o pai e a mãe tem que falar para esse menino. Ele não vai acreditar, mas o pai tem que falar. Isso tudo é falso, isso é mentira. Essa pessoa não tem essa vida. Isso aqui é uma criação, uma ficção. O Instagram é tudo ficção. As pessoas criam e colocam lá. Sabe? Tem uma câmera. A pessoa criou aquilo. Ela recortou um segundo da realidade. Eu estava num bar e aí eu vi uma mesa. Eu estava notando uma mesa, umas 5 mesas na minha frente, assim, e essa mesa tinha uns 5 ou 6 influencers de YouTube. Eu sabia que eles estavam discutindo sobre YouTube e eles estavam se reunindo ali, os 6. E pelo que eu estava ouvindo, né, quando eu passava por ali, eu sentia que eles não se conheciam, que eles vieram do Brasil para algum evento, vieram do Brasil todo para se encontrar, para transmitir esse evento e participar do evento e falar sobre o evento e reagir, né? Reagir sobre o evento. E eles não se conheciam muito bem. Então era uma mesa até meio lacônica, meio séria, né? A galera meio calada, muita gente no celular, né? Não tinha um assunto, não tinha uma conversa, não tinha intimidade, não tinha nada legal. E aí chegava uma hora que os 6 paravam de conversar e aí criava-se uma situação feliz e sorrindo, todo mundo se abraçava e tirava foto e filmava. Estamos aqui em Brasília, todo mundo junto, E aí é incrível como a câmera para de gravar
param de tirar foto e eles voltam ao normal. Voltam a ficar sérios, sentam na mesa e pronto, tranquilo. Agora a gente voltou à vida real. É pura performance o tempo todo, né? Tem uma página no Instagram, um perfil no Instagram que eu gosto muito, que chama Influencers in the Wild. Que é tipo, né, seguindo os influencers no mundo selvagem onde eles habitam. Que tudo que você faz, é a gente que capta esses influencers que estão por aí pelo mundo, nessa bolha hiper-narcísica, se filmando e tal, performando por um tripé, e é isso, é captar esse momento visto de fora. E como é absurdo, né, e artificial. E um dos vídeos que eu gosto muito deles é isso, né? São 3 pessoas num bar assim, aí vão fazer o selfie e todo mundo sorrindo e tirou a foto e todo mundo murchou na mesma hora. Por fins sociológicos, esse perfil do Instagram é bem interessante de seguir, Influencers in the Wild, que é uma observação meio remota, né? Dessas pessoas nesse modo performático, procura de alguma coisa que eles nunca vão achar, né? Essa validação social perfeita, né? Todo mundo tem esse sonho de vai ter um dia 1 milhão de seguidores e vai viver disso, né? Fazer publicidade no Instagram, sei lá, né? É meio que um sonho meio absurdo, né? Não entendo direito. Igão, você queria puxar esse elemento religioso da trama, da história? O que você tinha a falar? Eu acho que tem um elemento metafísico, né, do Christoff. Eu acho que especialmente naquela última conversa que o Truman tem, né, quando ele tá quase saindo pela porta, né, aquela cena eu acho lindíssima, inclusive, né. Esse é um dos momentos que eu choro feito um cachorro perdido no caminhão de mudança, sem saber o que fazer, né, porque, não sei, alguma coisa naquela cena, assim, me toca muito, né. E eu acho ela plasticamente muito bonita, né, porque ela lembra um pouquinho, né, daqueles quadros daquele pintor surrealista belga, o René Magritte, né, assim, porque é o céu, mas, assim, destacado do céu você tem uma escada e tem a água na frente e um barquinho, enfim. As nuvens pintadas na parede, As né? nuvens pintadas na parede. Eu acho que nesse momento, talvez o filme ele mostre uma outra faceta dele, né? Que é essa faceta do embate do homem com Deus. Que nós, né, assim, ocidentais, cristãos, capitalistas, sul-americanos, em pleno século XXI, né? A gente perdeu há muito tempo, né? Nosso contato com Deus, né? A gente acha que Deus é uma coisa de religião, é uma abstração, né? Que de religião e tudo mais. Então a gente não tem mais esse diálogo ou mesmo esse embate, que eu acho até mais interessante, essa luta, né, com Deus, né, esse questionamento, essa bronca, que é uma forma de você se relacionar também com a divindade, né, você dando bronca nela, assim, porra, você me fez, eu tô aqui, qual o sentido dessa merda toda? Quem sou eu? Quem é você na fila do pão? Isso é uma forma de você lidar com a divindade também, né? Não só adorar e presentear, idolatrar e amar e seja lá o que for. E ele tem esse momento, ele tem esse embate, né? Pouco antes dele sair, ele pergunta, né? Quem sou eu? Né? E Christoff / Deus fala pra ele, assim, tipo, você é a estrela do programa. E eu fiquei pensando, não sei, assim, fazendo uma viagem, a gente já teve o psicanálise selvagem, vou fazer aqui o misticismo selvagem agora também, a viagem mística selvagem, que não é isso que os gnósticos falam, que você está preso num mundo de ilusão, né? E esse mundo de ilusão foi urdido por uma criatura, né, divina, chamada Demiurgo, que a gente chama de Deus, que a gente diz que é Deus, mas que na verdade ele é um demônio, né? Que ele te aprisionou nesse mundo que a gente acha que é a realidade, que é o mundo temporal, sabe, que é o mundo da carne, tudo isso é uma ilusão. O Demiurgo, ele te aprisionou nessa magnífica prisão para que você não visse a verdade. E que verdade que é essa? A verdade é que nós somos um com o eterno o tempo todo, sabe? Que na verdade não existe tempo, não existe vida, não existe morte, não existe eu, não existe você, todos nós somos um. Essa é a ultimate reality. A realidade última. Daria para, voltando a esse elemento dessa origem meio bíblica da história, né? Que é como se fosse um espelho, uma inversão do Gênesis, né? Não é Deus que expulsa Adão do paraíso, né? E sim, o Adão não achou a sabedoria no paraíso, ele tá indo embora. E Deus diz, não, fica aqui com a gente. Mas ele diz, não, eu tenho que sair daqui, né? Tipo, ele não foi banido, né? Ele baniu o paraíso sozinho e foi atrás do conhecimento, né? É uma coisa meio nesse sentido, né? Filosoficamente falando, sei lá. Filosoficamente falando é isso, né? E a gente vê até com uma certa ambiguidade esse amor divino por nós, né? Isso que a gente escuta, né? Especialmente para quem é cristão, né? Assim, não, porque Deus te ama. Pois é, mas esse amor de Deus por nós, né, nos encerra em uma prisão, porque o Christoff, de certa forma, né? A gente não teve tempo de debater isso, porque muitas facetas nesse filme, mas ele tem essa relação com o Truman, né? Assim, você vê que ele gosta muito do Truman, ele tem uma relação quase paternal com ele, mas o Truman é muito a criação dele, sabe? Ou seja, eu vi você nascendo, mas eu posso te destruir também. De certa forma, que é a mesma coisa, parecido com a relação que supostamente Deus teria com a gente, né? Ele nos ama, ele nos fez nascer, mas ele pode nos foder a qualquer momento, quando ele quiser. Ele pode nos destruir
quando ele quiser. E ele pergunta isso pro Christopher, não é quem eu sou? Ah, você é a estrela do programa. Então será que isso, essa síndrome do personagem principal, você achar que você é o protagonista de uma grande narrativa em que você tem começo, meio e fim, você tem início e desenlace de uma trama que foi urdida, que tem esse significado profundo para você, para outras pessoas que supostamente estão assistindo você? Será que esse não é, digamos, a forma como Deus encontrou para fazer com que a gente continue aqui nessa vida e a gente esqueça que exista essa realidade além desse plano de existência? E aqui agora eu já estou voltando quase no filme que a gente falou na sessão passada, lá no Jacob's Ladder. Mas olha só que coisa engraçada, mas o Truman também termina numa ladder, termina numa escada, né? Termina com ele subindo uma escada também, assim como o Jacob, né, no filme com Tim Robbins, né? Ele ascendeu, né, no final, ou seja, ele alcançou um certo tipo de iluminação, né? Ele conseguiu um certo tipo de conhecimento que fez com que ele transcendesse essa vida e fosse pro além, fosse de encontro à verdade, né? O Truman também faz uma coisa muito parecida nesse filme, né? Então esse filme também ele tem o que? Realidade, televisão, ficção, narrativa, performance do eu da vida cotidiana, mas aí também tem um elemento transcendental no final do filme, assim, quase religioso, né? Desse embate do homem com Deus e disso de você questionar, assim, mas afinal de contas, quem eu sou? Ah, você é o personagem principal. Mas essa não é a sua forma de fazer com que eu fique aqui nessa prisão, achar que eu sou o personagem principal? Eu não quero ser o personagem principal. Chega, eu tô cansado de ser a estrela desse show. Eu quero ser mais uma pessoa, eu quero ser mais uma gotinha no oceano, eu não quero mais ser o centro das atenções. Acabou, tchau, pronto. Adeus, mundo e realidade. E show de Truman. Eu também fico muito emocionado nessa cena, sem dúvida, né, da escada. Acho muito bonita, pelas mesmas razões que o Igor falou, né? Se eu não tivesse visto o filme tantas vezes, eu teria chorado dessa última vez também, né? Eu vi o filme pro podcast, né? Mas nas primeiras vezes eu também me emocionei. Mas assistindo dessa vez, eu me perguntei assim, né? Depois de todas essas reflexões que a gente teve, que eu tive antes de falar com vocês e tal, será que quando ele sai, que ele vai finalmente adentrar uma realidade que não está sob controle de Deus, entre aspas, do Christoph, será que ele vai conseguir ter uma vida realmente livre, né? Será que ele vai realmente conseguir exercer o livre-arbítrio? Porque eu fico pensando assim nesse aspecto religioso, né? As pessoas profundamente religiosas, não todas, né? Mas algumas pessoas profundamente religiosas, especialmente pessoas cristãs, elas de fato acreditam que estão sendo observadas por Deus e de que Deus vê tudo e sabe de tudo. Então eu não posso cometer nenhum pecado, não posso fazer nenhuma besteira, porque ele vai saber, Deus está vendo. Será que o Truman não vai criar uma entidade similar? Porque ele passou a vida toda, né? E aí, quando ele realmente sai pela porta, ele entende, né, que a vida toda dele, ele teve um Deus, né, que arquitetava tudo que aconteceu ao redor dele. Será que ele vai conseguir abrir mão disso? Será que a gente consegue se deslocar do centro do mundo, né, e falar, olha, eu sou simplesmente mais um, não tem ninguém me olhando, não tem ninguém me observando, né? Eu não preciso prestar contas, não preciso fazer performance. Será que o Truman vai conseguir fazer isso? Não, porque ninguém consegue fazer um negócio desse, né? Porque aquela frase, né? Se Deus não existisse, a gente teria que criá-lo. Porque a gente precisa desse grande olho benevolente, né? Que nos observa o tempo todo, porque é através desse olho que a gente projeta fora de nós que a gente acaba se enxergando, que a gente acaba vendo quem a gente é. Então, para que eu saiba quem eu sou, eu preciso, ao menos, imaginar que tem alguém me olhando, observando e julgando e medindo e amando ou odiando. Esse outro eu, né? Que psicanálise lacaniana fala que a gente tem dentro da gente, né? É o superego que está dentro da gente. Ou então é essa noção que algumas pessoas têm, né? De que você está constantemente sendo observado por alguma outra pessoa, né? Ou por outras pessoas, ou por algum ente sobrenatural, algum deus, ou algum espírito, seu anjo da guarda, que seja o daimon grego que você carrega dentro de você. Então alguma coisa tem que estar te olhando para que você, através desse olhar que você terceiriza, né? Você olhe para si mesmo. Agora eu acho muito mais interessante você ser olhado por Deus, né? Eu, apesar de não ser uma pessoa, pelo menos eu não me considero uma pessoa exatamente muito religiosa, assim, dentro de uma... Não me enquadro dentro de alguma ortodoxia religiosa, né? Eu acho muito mais interessante ser olhado por Deus do que você ser olhado pelo bando de amigo vagabundo que você tem, que vai ficar dando like pra você, né, quando você postar a foto do seu gatinho no Instagram. Eu acho que Deus é uma ideia muito mais interessante. Pô, a gente tá aqui na conversa, velho. Não precisa zoar da gente aqui. A gente tá aqui na conversa e você tá detonando a gente, velho. Eu concordo. Eu acho que a gente, inevitavelmente, sabe que existe um olho, né? Um outro eu olhando pra nós, né? A gente imagina. A gente imagina, né? Quanto mais a gente imagina que ele tá ali e que ele é uma peça, uma instância mental criada por mim, criada pelas minhas vivências, pelas minhas experiências, né? Menos controle ele exerce sobre nós, eu acho. Mas eu fico pensando assim,
tem gente que leva isso ao extremo, né? Por exemplo, eu estava falando dos religiosos, né? Eu muito tempo atrás, eu conheci um amigo meu, um colega, fiz amizade com um colega que na época ele tinha 23 anos, né? E ele estava prestes a se casar com a namorada dele do segundo grau, né? Do nível médio. E os dois eu sabia que eram muito religiosos. Aí eu perguntei, você vai se casar virgem? E ele falou, não vou me casar virgem, não. Pode deixar, Diego, não se preocupe. Eu sei o que eu vou fazer depois que eu me casar. Não se preocupe. É que eu e ela, a gente já fez algumas vezes e a gente se arrependeu muito. A gente fazia, não aguentava e pedia perdão. Desculpa. Que ele sabe que Deus viu e que foi errado. Então essa noção de que existe, essa fé que existe realmente uma instância lá fora olhando, ela pode ser bem concreta, né, para certas pessoas. E para os loucos, eu pensei nos loucos, né? Um dos grandes sintomas da loucura, né, é a paranoia, né? Os loucos, eles acreditam que realmente tem uma máfia atrás dele, que o presidente está correndo atrás dele, que ele está sendo perseguido, sabe, pelas ondas mentais nos fios elétricos, né? Ele realmente acredita nessa instância externa, né? Então é muito tênue, né, essa necessidade do olho, do eu externo. Se manifesta de várias formas, né? Se vocês acham que é isso que os espectadores que estão assistindo o Truman estão também pensando nesse sentido, né? Que todo mundo que está vendo o programa, eles não querem que o programa continue, né? Porque todo mundo assistindo está torcendo para que ele saia e vá embora e fuja. Você não está vendo lá no programa da TV durante o filme e o pessoal falando, porra, vai acabar o Truman Show. Não, o pessoal tá todo mundo gritando no final, né? Porque eu acho que ele simboliza um pouco isso para eles também, né? Se ele pode ser livre dessa vigilância eterna, né? Talvez eu também possa um dia, né? Por isso que quando o Truman sai pela porta no final, é tipo uma ovação geral. Todo mundo no bar, as velhinhas, o cara lá no banheiro dele tomando banho. Todo mundo achou o máximo, né? Eu entendi assim, né? Que se o Truman pode ser livre, né? Talvez eu também, eventualmente, também possa, na minha própria vida. Eu concordo. Eu acho que, inclusive, a última fala do filme, né? Ela mostra bem, né? Esse aqui é só um programa de televisão. Qual é o próximo? O que vai passar depois? Pois é, eu não sei não, Filipão. Eu tendo a discordar um pouquinho, assim. Eu não sei se... eu posso ter entendido errado o que você falou, assim, mas eu não acho que essas pessoas estiveram desde o começo torcendo para que ele se livrasse dessa grande prisão que é a vida dele dentro desse programa de televisão. Não, só no final lá. No final, sim. Né? No final, sim. Mas é porque eu acho que o programa, né, de televisão, o show de Truman, né, ele se caminhou para um lugar tal que a próxima grande emoção, né, do programa seria justamente, poxa, será que ele vai escapar daí ou não? Porque até então a vida dele era entretenimento. Tava dentro do script, né, que ele iria se casar, que ele se casou, né, ele se casa com a personagem da Laura Linney, e que ele teria um filho, e que eles queriam criar esse filho, e que o programa iria continuar por mais 30 anos, né, ele criando o filho dele, criando os netos dele, dentro dessa cidadezinha fictícia que foi criada para ele. Então esse era o script. E eu acho que as pessoas teriam assistido esse programa da mesma forma como elas assistiram a ele saindo do programa. Porque a vida dele é isso, a vida dele é entretenimento, né? Assim, esse cara, ele existe, tá legal, né? Eu torço por ele, mas no final dos contos é mais entretenimento pra mim. E daí essa última frase, né, que o Diego falou, assim, que eu acho ótimo também, assim, acabou. Qual é o próximo programa? Sabe, o que vai me entreter agora? Então eu não sei se as pessoas se identificam, assim, sabe? Não, nossa, ele vai se libertar, então, já que ele consegue se libertar, será que eu consigo me libertar também de seja lá o que tá me aprisionando? Não, às vezes a gente nem quer, assim, porque esses filmes, né, nos anos 90, né, eles deixaram esse gostinho na nossa boca, assim, sabe, tipo, você pode, né, lutar contra o sistema e você pode se libertar, você tem que se livrar, né, dessa prisão que é essa realidade fabricada, né, que foi fabricada para aprisionar você, e será que a gente consegue? O Diego até colocou essa pergunta no começo do podcast, será que a gente consegue viver numa realidade fabricada? Claro que consegue. Quer saber uma realidade fabricada que a gente vive? Capitalismo, outra. América do Sul, outra. Ocidente, outra. Brasil. Você vai escapar de todas essas realidades fabricadas? Porque são realidades fabricadas. Brasil não é uma coisa que existe, é algo fabricado, historicamente, inclusive, fabricado. É um work in progress, infinito, inclusive, que dá uma dor de cabeça do caralho. Mas é totalmente fabricado. O Ocidente também é um negócio fabricado. Capitalismo, sabe? Não é uma coisa que existe na natureza, no universo, né? Espero. É isso, a gente vive em realidades fabricadas e algumas delas a gente gosta, né, de viver, porque a gente se identifica, outras não, sabe? Agora, de qual realidade você quer fugir? Essa questão. O Truman fugiu do programa de televisão dele, né? Mas você quer fugir do seu programa de televisão? Tá aí, né? Porque, novamente, assim, é tentador, né? Você quer deixar de ser o personagem principal da sua vida, da sua narrativa? Tá disposto a abrir mão disso? Pra ser mais uma estrelinha no universo, mais uma gota no oceano? É lindo. É um ideal nirvânico de vida. Mas tá disposto a fazer isso? E você, ouvinte do Acervo Fantástico, tá disposto a fazer isso?
Então, pessoal, essa foi a nossa conversa sobre o show do Truman, né? Vocês podem ver que, cara, a gente podia... Geralmente eu falo isso, mas eu acho que a gente podia continuar facilmente falando umas 3, 4 horas aqui. Não dá, cada um tem que seguir com seu próprio filme, seu protagonismo aqui. Não dá pra separar tanto tempo pra ficar só aqui no bate-papo, conversando. Bora então, antes de anunciar qual vai ser o nosso próximo filme, né? Perguntar pros meus co-hosts quais são as recomendações da semana, né? Toda semana a gente tem as dicas dos filmes. E deixa eu começar pelo grande Igor de Campos. Você bolou alguma dica pros ouvintes? Sim. Olha, eu bolei essa dica, assim, porque na minha cabeça eu acho que tem relação, né, esses filmes. Enquanto eu tava assistindo o show de Truman, né, talvez seja pelos movimentos de câmera, talvez seja pelo ângulo de certos takes, ou mesmo pelo próprio personagem do Truman. Ele me pareceu um personagem meio Terry Gilliano, certas horas. Assim, aquele cara meio, como o Diego usou esse adjetivo maravilhosamente, né, assim, meio quixotesco, né, que lembra até um pouquinho, né, uma outra referência que eu acho que é muito, muito boa pro Diego, porque ele gosta muito desse romance, né, o Idiota, do Dostoiévski, que é um cara muito bonzinho, né, faz tudo pros outros, mas ele vive meio que uma vida meio amarrada naquilo que ele tem. Enfim, eu senti uma vibe meio Terry Gilliam certas horas nesse filme. Primeira vez que eu assisti esse filme, eu não tinha sentido isso, mas agora eu senti, e não sei, porque a gente tá falando de realidade e ilusão, e os filmes do Terry Gilliam também, eles têm esse tema, né, em vários deles. Eu pensei em recomendar, assim, um filme que, para aquelas pessoas que ainda não conhecem, que assistam, né, Brasil, o filme, né, do Terry Gilliam, que é um filme britânico, apesar desse título, é um filme britânico, de 1985, com Jonathan Pryce, grande elenco, né, várias pessoas muito feras, Ian Holm, Robert De Niro no filme. É engraçado, né, porque eu tinha falado, né, que o Brasil é uma realidade fabricada, né, é porque eu acho que essas questões já estavam na minha cabeça, assim, sabe? Sim, nesse filme você vê direitinho, né, assim, Brasil não é literalmente Brasil, né, tanto é que muitas pessoas já me abordaram perguntando assim, mas esse filme é sobre o Brasil? É como os gringos veem o Brasil? Eu falei, não, Brasil é uma espécie de país de sonho, né, que existe, na verdade, dentro dos sonhos do protagonista do filme, que é um cara que, assim como o Truman também, ele vive uma vidinha ordinária, uma vidinha medíocre, mas ele acredita que exista alguma outra coisa além daquilo, esperando por ele, algum destino maior, alguma grandiosidade que ele ainda está prestes a viver, mas que ele ainda não conseguiu encontrar nessa vida. E que ele vive só em sonhos, mas que vão acontecer uma série de coisas, uma série de atrapalhadas no filme. Assim, o filme é um rocambole de situações grotescas, uma mistura de distopia de George Orwell com, sabe, nossa... Falando em Big Brother, fantástico, né? Falando em Big Brother, né? E no final das contas, né, sem querer dar spoilers pra esse filme, né, você realmente fica se questionando onde que acaba o sonho, onde que começa a realidade, qual é o limite entre esses dois, né? O filme, ele termina num tom meio, afinal de contas, o que é isso que eu acabei de assistir? Foi o sonho, foi a realidade, foi os dois, foi nenhum deles? A realidade, o que é. Então tá aí, pra quem ainda não viu, recomendo, eu acho uma delícia de se ver esse filme, Brasil, o filme, que em inglês é apenas Brazil. E você, Diegão, qual é a sua dica da semana? Queria ter aproveitado essa onda de filmes sobre esse tema de 98, 99, 2000, né? Obviamente que eu não vou recomendar The Matrix, todo mundo assistiu The Matrix, né? Matrix todo mundo, né, conhece tudo. Mas um filme que eu tinha certeza que eu ia gostar de rever e que eu ia recomendar, eu fui assistir, né? Chama 13º Andar. E realmente achei meio chato e datado. E meio absurdo. Assim, não deu pra mim, sabe? Até parei meio no meio. Então não vou recomendar o 13º Andar, só se você realmente quiser, assim, fazer uma pesquisa sobre essa época, né? E realmente as pessoas estavam obcecadas com essa questão do simulacro, né? E da realidade, que a gente vive em realidade simulada, que a gente não consegue fazer essa diferença entre o que é real do mundo que existe de verdade, que o mundo que é criado pra gente ver, né? Era o grande tema da época, né? Mas não é um filme que realmente que se realizou, indispensável, né? É um filme meio que fracassou nas tentativas, assim, não deu certo. Teve realmente boas ambições, mas não deu certo. Então eu vou para um filme seguro, que eu tenho certeza que é muito bom, que é super divertido, sabe? Vai te entreter com certeza, que é o The Game, né? O jogo. Dirigido pelo absolutamente fantástico profissional David Fincher, estrelado pelo Michael Douglas, que tá muito bem, maravilhoso no filme. O irmão dele mais novo no filme é o Champagne, então outro grandíssimo ator. E é um filme que existe uma companhia que cria situações e que toma conta da sua vida. Quando você se inscreve no jogo, né, e começa a jogar, a companhia cria uma realidade completamente diferente, cria situações terríveis pra sua vida, que o personagem sofre pra cacete. O filme inteiro. Mas é bom, porque é um personagem bilionário, então é sempre bom ver um bilionário sofrer, né? Quase morrer, várias cenas do filme, né? Afogado, abandonado numa favela no México, sabe? Fantástico.
E o que isso vai acrescentar na vida dele no final, né? Qual é a grande sacada e a grande epifania que ele vai ter no fim, quando ele realmente descobrir que foi tudo aquilo arquitetado, né, pela empresa, para que ele chegasse naquele ponto, naquele alvo, naquela data, naquele dia. Essa epifania a gente não sabe, mas o personagem tá lá, né? Uau, eu vivi uma coisa espetacular, fantástica. Agora eu mudei de perspectiva sobre a vida, não sei. Assista o filme e aí você vai ter sua opinião. Fantástico esse filme David Fincher. Eu só queria, assim, aproveitar esse adendo, né? Já que o Diego, ele não vai recomendar o 13º Andar, né? Então eu queria aproveitar aqui, então, mas assim, o 13º Andar, tá, o Diego ele não recomendou, sabe? Mas eu acho que ele tem uma trama muito boa, eu acho que é um filme que ele tem qualidades, apesar disso. Mas se você ainda, assim como o Diego, não quer ver o 13º Andar porque ele tá datado, então assista o filme original, porque o 13º Andar é um remake de uma minissérie alemã feita pelo grande Werner Fassbinder, World on a Wire, de 1973. Então, descarte realmente o 13º Andar, né, como uma relíquia dessas pop dos anos 90 e vá assistir grande cinema, grande filme, quer dizer, filme de 4 horas e meia de duração, é uma minissérie, na verdade, mas que tá disponível no YouTube, pra quem quiser, World on a Wire, do Werner Fassbinder, esse sim vale a pena. É a mesma história, é baseado no mesmo romance. Perfeito, da hora. Ainda mais no YouTube, né? Já a minha dica é um pouco diferente no sentido, não é um pessoal que vive numa simulação, e sim você acompanha uma família, é um filme grego, né, do Yorgos Lanthimos, primeiro grande filme dele, chamado Dente Canino, de 2009. Você acompanha tipo um casal, um pai e uma mãe que criam os filhos que já estão adultos numa casa fechada, e a figura do pai é como se fosse um deus no estilo Christophe, assim. Só que ele é muito mais... Ele ensina coisas erradas, entre aspas, pros filhos. Ele obscurece coisas, ele altera coisas corriqueiras para controlar os filhos e criar eles de uma maneira muito específica, né? Ele faz como se fosse um experimento social com os filhos. Então eles vivem nesse mundo simulado, mas é só eles. Só essa família dentro dessa casa. É um filme tão... É pesado, mas é muito interessante. Me lembra bastante A Cidade de Vidro, do Paul Auster, que tem um personagem que é parecido com esse pai, que no livro chama Sr. Stillman, que é um cara que cria o próprio filho num quarto fechado. Então tudo que ele acredita que talvez tenha um conhecimento pré-humano, pré-linguagem, se você manter uma pessoa completamente isolada, né? No livro tem isso. E o filho, obviamente, cresce todo fodido da cabeça e tal. E no Dante Canino também é isso, né? Tentando preservar esses filhos do mundo, ao mesmo tempo deturpando a cabeça deles, mantendo eles nesse mundo falso, onde, por exemplo, eles acham que eles têm um quarto irmão que não existe, né? Que ele pulou o muro, e eles acham que um gato matou ele, um gato caseiro. E tem toda uma série de simulações e educação perturbada, não sei nem como explicar direito. É um filme que você tem que assistir para entender, que tem essa figura desse pai demiurgo, né? Que controla os filhos e molda a realidade onde eles vivem de uma maneira muito perversa, mas é hiper interessante. É uma versão menos de entretenimento do Christophe, né? O Christophe está fazendo um programa, já esse pai do Dante Canino, ele está moldando esses filhos de uma maneira que ele acha que é certa, independente do mundo todo ao redor, da sociedade toda. Bem legal, um filme bem polêmico, interessante. O Yorgos Lanthimos hoje em dia é bem famoso, né? Foi um filme em grego, filme filmado na Grécia. Primeiro filme que colocou ele no mapa, né? Então a minha dica para vocês é isso, Dente Canino, de 2009. E, bom, é isso, né? Esse foi o nosso episódio, foram nossas dicas, e agora só resta anunciar qual vai ser o nosso próximo filme na temporada. Realidade ou Ilusão, de 1998, vamos para 2010, filme do Martin Scorsese, com Leonardo DiCaprio, um elenco assim inacreditável. A Ilha do Medo, Shutter Island, filme no ar, meio thriller, assim, bem legal, um filme cujo livro eu li, inclusive, antes do filme sair. É muito legal, muito bonito, um filme que eu nunca reassisti ele, mas me marcou muitíssimo, assim, e vai ser o nosso próximo episódio, Ilha do Medo. Então bora dar nosso tchau. Grande Diego Nunes. Adorei, pessoal. Valeu. E espero que os nossos ouvintes tenham gostado do nosso episódio. Afinal, a responsabilidade é um pouquinho maior minha, né? Foi dica minha o filme, Truman Show. Alucinações do Passado, dica do Igor. E agora, próximo, Ilha do Medo. Não percam, dica do Felipe. Um abração a todos. E o grande Igor de Campos deu tchau para os nossos ouvintes. Obrigado, Cavaleiro. Sempre um prazer conversar com vocês a respeito desses filmes. A gente podia realmente continuar conversando aqui sobre o Truman Show, é um filme riquíssimo. Diegão, esse filme ele é ótimo, obrigado pela recomendação. Não se sinta responsável, porque afinal de contas, como eu lembrei vocês agora há pouco, o personagem principal desse acervo sou eu. Então, não tem porquê
Não tem por que você se sentir responsável por nada, afinal de contas, né? As pessoas estão aqui para me ouvir, claro, né? É o que eu acredito, então é porque é o certo. E tô ansioso para conversar com vocês no próximo episódio sobre aquele filme que eu sendo professor de inglês, demorei uma leva de tempo para poder falar bem. Shutter Island, Ilha do Medo do Martin Scorsese. Esse filme é excelente também. Inclusive, eu acho que eu vi no cinema com os senhores, não foi não? Eu vi no cinema. Foi com vocês? Foi com vocês. Não sei quem estava do meu lado. Acredito que tenha sido vocês. Gente, um abraço para todos e todas que nos escutaram. Obrigado pela paciência, obrigado pela audiência. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Spotify. Mande suas recomendações, mande suas críticas, mande suas sugestões. E é isso aí, gente. Obrigado e até a próxima. Isso aí, pessoal. Esperamos vocês daqui a 2 semanas. Falou!